Bom dia. Hoje é a última série, último culto, última pregação da série, não sei se já está na tela, Invisível, mais real. O que não se vê, mas sustenta tudo. E para fazer coro aqui com o nosso irmão Diogo, a arte do Anderson, mais uma vez, ficou maravilhosa, né? O Anderson tá pedindo para a gente fazer essa campanha aqui, para as artes que ele faz. Ixi, é da Paloma, então deu erro aqui. As artes aqui são muito bonitas, né? Hoje é o último dia em que a gente está refletindo sobre esse tema. E se você não ouviu as pregações anteriores, eu te recomendo ouvir, porque eu creio que elas todas se complementam de uma forma muito singular e todas elas ajudam a gente nesse exercício de identificar o que é esse invisível que sustenta tudo e o que é de fato, segundo a Bíblia, esse invisível que é mais real do que aquilo que a gente toca, que a gente vê, que a gente pega, que a gente olha. É uma série muito rica, então te recomendo a ouvir as outras pregações. Eu não sei se a imagem já está aí, eu queria compartilhar 3 imagens com vocês, para que vocês avaliem o que vocês veem. A primeira imagem são 2 retas. Qual que é maior? A maioria acha que é de lá, né? A maioria acha que é de lá. Tem uns espertinhos aqui que falaram que são iguais. Elas são exatamente iguais. Elas têm exatamente o mesmo tamanho. Se você não acreditar, depois a gente compartilha para você medir, tá bom? A segunda imagem sou eu e a Rebeca. A gente estava a alguns poucos metros de distância um do outro. A imagem representa isso? Não, parece que ela está bem longe e parece que ela está do tamanho de uma criança de 7, 8 anos, né? E a última imagem, eu queria ver se vocês conseguem enxergar alguma coisa, se vocês conseguem decifrar o que está nessa imagem. Cara de confusão no pessoal aqui. Quem já conseguiu, levanta a mão aqui. Ó, Deus abençoe os 3. O Anderson recebeu essa imagem ontem à noite, só conseguiu decifrar hoje. Isso tudo, gente, eu não vou falar por enquanto para deixar o mistério no ar. É só para a gente começar a reflexão lembrando de o quanto aquilo que os nossos olhos veem nos trai. Do quanto a nossa visão trai a nossa percepção e nos engana em relação àquilo que de fato é real. É bom a gente lembrar disso. E eu acho que um dos motivos dessa série que o pastor Roberto separou é justamente fazer a gente lembrar que a gente não pode ser escravo do que a gente enxerga, escravo do que a gente vê, escravo do que a gente toca. Porque a nossa certeza não está nessas coisas. E aquilo que nos sustenta não pode estar em nada que é visível, em nada que é material, em nada que eu necessariamente toco. Por quê? Porque a nossa certeza está num Deus que é invisível, mas real. O tema da pregação de hoje é escravos do visível. E para isso eu queria convidar vocês para a gente ler. Eu não vou falar ainda o que está na imagem. Depois eu falo. Em 2 Coríntios 4, dos versículos 16 a 18. Vai aparecer ali na tela para vocês. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Vou começar a leitura. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Vamos orar? Pai, ajuda a gente a refletir sobre a Tua glória, a Tua beleza, e ajuda a gente a ter um vislumbre, ainda que em parte, do quão real o Senhor é.
e de como Jesus é real e está aqui no nosso meio. Mesmo que a gente não consiga vê-lo ou senti-lo todas as vezes, a gente crê que o Senhor está aqui entre nós. Então, fala com o nosso coração. Esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu comecei essa pregação de hoje, essa reflexão de hoje, justamente com 3 imagens para fazer a gente questionar se de fato faz sentido os nossos olhos serem senhores da nossa consciência. Porque a gente vive num tempo em que os nossos olhos são sim senhores da nossa consciência. Tudo que a gente pode ver, medir, que a gente pode mostrar que a gente tem, ou tudo que a gente pode fingir ser para alguém, para aparentar ser alguma coisa, é isso que tem valor hoje. A gente vive na era da aparência, na era do aplauso fácil. Todo mundo aqui provavelmente tem Instagram no celular. A gente vive passando a tela para cima, para cima, para cima, para ver qual é a próxima imagem e qual é a próxima aparência e qual é o próximo palco de uma pessoa que a gente às vezes nem conhece direito, para ver o que ela está mostrando. E nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele convida a gente, ele lembra a gente da necessidade da gente passar por uma revolução do nosso olhar. Uma revolução daquilo que a gente vê. Por quê? Porque ele lembra para a gente o seguinte: olha, o que você está vendo, passa. O que os seus olhos alcançam é transitório. Mas o que a gente não vê, é isso que permanece, é isso que é eterno, é isso que te sustenta. Paulo está escrevendo esse texto aqui para a cidade de Corinto. Corinto era uma cidade comercial, pórtica, tinha um porto lá, ela ficava entre 2 mares muito famosos na época, que tinha muito comércio. Era uma cidade cosmopolita, em que tinha muita novidade o tempo todo. Por quê? Porque tinha gente chegando, tinha gente saindo, tinha gente vindo de outros países, tinha gente trazendo especiaria, tinha gente trazendo negócios e comidas e coisas variadas, e costumes e cultura, que aquela cidade não tinha por si só. Então aquilo ali era um poço cultural, um poço cosmopolita, em que era natural as pessoas daquela cidade se apegarem àquilo que elas viam, e às novidades de um modo geral. Não é à toa que a igreja de Corinto era uma igreja que, se você ler as 2 cartas de Paulo, você vai ver que ele está o tempo todo lutando contra costumes variados dentro da igreja, a tentativa de inserir costumes pagãos e que não tinham nada a ver com Jesus de Nazaré na prática da igreja. E aqui, mais uma vez, ele está confrontando e convidando a igreja a refletir sobre a parte visível da coisa. Olha, vocês estão muito apegados às sensações, a aspectos sensoriais. Em Corinto tinha o templo de Afrodite. Se você for pesquisar depois, você vai ver que era um templo em que haviam sacerdotisas, em que o ápice do culto a Afrodite eram práticas de prostituição cultica sexual. A gente está falando da cidade de Corinto. Você imagina pessoas que iam ao templo de Afrodite hoje indo à igreja em que Paulo plantou lá e que está pregando. A gente está falando desse contexto. Pessoas apegadas às sensações, ao que a mão pode tocar, ao que os olhos podem ver. E Paulo era a antítese disso. A fé que Paulo defendia era a antítese disso. O Jesus que Paulo conheceu era diferente desse. E, para piorar, Paulo ainda não preenchia todos os atributos que aquele povo entendia que deveriam estar num líder religioso. Paulo não era forte, provavelmente não era aparentemente forte. Paulo já tinha passado por prisões. Paulo passava por dificuldades financeiras. Paulo passava por dificuldades de saúde. Ele era a antítese daquilo que o povo acreditava que um líder que se diz, chamado por Deus, apóstolo de Jesus, deveria ser. Diante dos padrões locais, ele era um homem fraco. E a mensagem que Paulo está falando aqui é justamente uma mensagem contracultural. Coríntios, eu trago para vocês o valor do Cristo, o valor do invisível, o valor da glória eterna, o valor do poder na fraqueza. E esses sofrimentos que vocês veem eu passando aqui hoje, eles não são nada perto da glória eterna, perto da esperança que Jesus veio nos trazer. Paulo escreve aqui, falando do visível e do invisível, em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades que ele já tinha passado, em meio aos desprezos pelos quais ele já tinha passado. Paulo convida aqui os coríntios a se lembrarem que
o chamado do cristão não é para o visível, o chamado do cristão é para o invisível. E a gente não olha para a realidade, a gente não olha para os nossos dias, para as nossas circunstâncias, com o olhar de quem sabe que aquilo é tudo que a gente tem. Não, a gente olha para as circunstâncias, a gente olha para o dia a dia, com o olhar do alto, com o olhar da fé, lembrando que existe um reino invisível para além do aqui e agora. Hoje a gente está aqui nessa igreja, existe um reino invisível para além dessas cadeiras, para além desse púlpito, para além dessa tela, para além da voz que vai em ondas sonoras até o seu cérebro, para o seu cérebro processar a informação e fazer você entender o que está sendo dito. Existe um reino invisível e muito mais real do que tudo isso aqui que a gente está vendo, falando e refletindo. E Paulo lembra aos Coríntios aqui que o problema não é o sofrimento em si. É você passar pelo sofrimento, perdendo o olhar do invisível, perdendo o olhar do eterno em meio ao sofrimento. Isso tudo é muito singular para a gente hoje, né? Porque eu não preciso ser profeta para dizer e saber que todo mundo aqui já passou por variadas denominações e variadas igrejas. Eu sou um deles também. Cada vez mais nós temos movimentos de fé que se dizem movimentos de Jesus, se apoiando em aspectos visíveis. As igrejas hoje, de um modo geral, e as pessoas que frequentam essas igrejas não estão mais preocupadas em formar discípulos, em serem formadas discípulos. A gente vê um movimento muito mais forte de euforia, em vez de uma fé. A fé virou euforia. E as igrejas buscam muito mais uma excitação química para que o nosso cérebro possa ter cada vez mais um hormônio do bem-estar produzido, uma endorfina produzida, porque aquilo gera uma excitação química na gente. Cientistas atestam que as partes do cérebro que são estimuladas quando a gente tem um desencargo químico aqui dentro da gente, por algo que faz a gente ficar atraído ou visivelmente atraído, é o mesmo lugar no cérebro em que as pessoas que são viciadas em droga têm o cérebro ativado. Não é à toa que você vê hoje lugares que se dizem lugares para você cultuar Jesus, em que tem fumaça saindo do palco o tempo todo, luz para lá e para cá, pastor que não para de se movimentar de um lado para o outro. Existe algo errado puramente nisso? Não estou falando isso aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte: será que o movimento que Jesus veio inaugurar na Terra era para se apegar tanto ao visível assim, igual a gente está se apegando? E aí, num movimento desse, a gente acaba sendo acostumado a conviver com igrejas e com irmãos, e às vezes até nós mesmos, a sermos tentados a só adorar se a gente vê sinal e resultado, a só permanecer em Jesus se aquilo que Jesus faz na nossa vida atende às nossas expectativas. Por quê? O tempo todo o fiel da minha balança na minha jornada de fé é eu olhar para o que Deus está fazendo e ver se aquilo de fato motiva eu ficar aqui. Porque se o que eu estou vendo não me agrada, então por que eu vou ficar aqui? Isso no fundo é culto do visível. A gente continua sendo escravo do visível se a gente tem essa dinâmica interior no nosso coração. A gente acaba vivendo em busca do que a gente vê. E assim, gente, não quero pagar de o moralista, não é isso. É sutil, é sutil. Todo mundo aqui não tem que trabalhar. Todo mundo aqui não tem que trabalhar no dia que não quer trabalhar, acordar cedo às vezes quando você quer dormir mais. Por quê? Porque a gente precisa mesmo correr atrás do visível. É isso. Eu tenho uma família, eu tenho 2 filhas, Rebeca e eu temos que correr atrás da provisão que Deus tem para nos dar. É isso. A sutileza está exatamente quando a gente começa a viver puramente em busca daquilo que a gente vê. Aí que está a sutileza. Você sabe qual é o problema disso? Hoje eu estou com 41. Há 10 anos eu estava com 31. 10 anos se passaram, e se eu paro para pensar, hoje eu tenho uma família de 4, que na época eu não tinha. Na época eu continuava buscando coisas que hoje eu também continuo buscando.
E eu já conquistei coisas que eu gostaria de conquistar, pela graça de Deus, mas hoje outras coisas visíveis aparecem no horizonte para que eu olhe para elas e deseje-as também. Esse movimento, se a gente não interromper, ele não acaba nunca. A gente nunca está satisfeito. Isso é desde bebê. Ontem eu estava com as 2 sobrinhas minhas, lá em casa. Tinha uma bola laranja de futebol que elas estavam brincando. A bola era o motivo das 2 estarem até brigando uma com a outra, do jeito de uma criança de 1 ano. Aí a Belinha, minha filha, foi a Belinha, né? Acho que foi a Belinha. Ela pegou uma bola rosa, grande, a bola laranja era desse tamanho. As 2 estavam brigando pela bola laranja. Elas são gêmeas, as minhas sobrinhas. E aí a Belinha chega com uma bola desse tamanho rosa. As 2 imediatamente largaram a bola laranja e foram atrás da bola rosa. E na hora eu falei, gente, o ser humano é realmente assim, é desde o berço, né? A gente é assim, a gente é assim. O problema é que a gente não dá conta da vida toda. E a gente passa a vida buscando coisas que a gente vê, como se as coisas que a gente vê pudessem ter o condão de fazer a gente se realizar, se sentir realizado. Mas o que a gente tem, o que a gente constrói, não satisfaz os nossos desejos mais profundos. Pensa na principal realização que você queria para a sua vida que você ainda não conseguiu. Agora pense num cenário em que você alcança essa realização, que você tanto quer. Você alcançando esse cenário de realização, pode ter certeza, isso não vai te realizar. E quando você alcançar esse cenário de realização, você vai fixar os seus olhos em outra coisa. É por isso que a gente pode conseguir tudo na vida, tudo de visível, tudo de palpável, e ainda assim continuar com um vazio no peito. Porque essas coisas não preenchem a gente. Por quê? Porque não tem a ver com o que a gente vê. Não tem a ver com o que a gente vê. O essencial é invisível aos olhos. Frase famosa do Pequeno Príncipe. Então Paulo aqui está chamando a gente para uma vida no invisível. E é sobre isso que eu queria refletir com vocês. Primeiro ponto é que a gente sempre foi escravo do visível. A gente sempre foi escravo do visível. Eu queria lembrar com vocês uma história que está lá em Gênesis. Eu não vou ler os versículos aqui, mas eu vou lembrar para vocês o que aconteceu no Jardim do Éden. Deus fez um jardim, é o que a Bíblia diz, para Adão e Eva desfrutarem dele, cuidarem dele e por meio do jardim se relacionarem com ele, com Deus. Ou seja, Deus fez coisas visíveis para que Adão e Eva, por meio das coisas visíveis, reconhecessem o Deus Criador e se relacionassem, conversassem e tivessem uma vida de intimidade com eles. Tanto é que a Bíblia diz que sempre, todo dia, no entardecer, na viração do dia, Deus ia conversar com Adão e Eva. Teve uma árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal que Deus falou assim, olha, dessa árvore eu vou pedir para vocês não comerem. É uma ordem que eu estou dando para vocês, não comam. Porque o dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. E passa dia, passa outro dia, passa outro dia. A Bíblia vai dizer que o ser humano olhou para o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para a bola rosa, e falou assim, peraí, eu tenho um monte de bola aqui laranja. No início eu achava que era bola rosa, porque eram todas lindas, maravilhosas, mas agora eu já acostumei com elas, então são bolas laranjas. Mas agora aquela bola ali que eu não tenho, e Deus falou, estranho, porque eu estou olhando para aquele fruto, e aquele fruto é agradável aos meus olhos, é um fruto que parece bom para ser comido, é um fruto desejável para o meu entendimento. São as expressões que a Bíblia usa. Agradável aos olhos, bom para se comer, desejável para o entendimento. E sabe qual é o curioso? Quando a Bíblia diz que o ser humano, Adão e Eva, comeram aquele fruto, a expressão que está lá em Gênesis é que depois deles terem comido o fruto que Deus tinha falado para não comer, os olhos de Adão e Eva se abriram. Curioso, né? Os olhos deles estavam fechados? Não. É paradoxal isso aqui. Na verdade, esses olhos abertos é muito mais uma mensagem no seguinte sentido, olha, agora eles têm uma falsa autonomia que eles achavam que não tinham,
porque eles eram totalmente dependentes do que Deus dizia que era bom. Não, agora eles têm a autonomia de dizer, não, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Eu não quero confiar na palavra de Deus. Percebe como no início da criação do mundo, desde o início da criação do mundo, já estava em xeque e em choque duas realidades, a realidade do invisível e do visível. Qual era a realidade do invisível? Deus e sua palavra. Deus e sua palavra, no jardim do Éden. Quando Adão e Eva olham para o fruto e veem que ele era desejável para obter entendimento, que ele era agradável aos olhos, que ele era bom de se comer, eles estão colocando em xeque o visível frente ao invisível da palavra de Deus. E a Bíblia diz que no momento em que eles tiveram os olhos abertos, eles ficaram com vergonha, com medo. Tanto é que Adão e Eva falam assim, Deus, eu ouvi tua voz e me escondi, porque eu tive medo. E eles tiveram tanto medo que no momento depois de fazer o que fizeram, eles pegaram folhas de figueira para se cobrir da nudez deles. Eles tinham vergonha da própria nudez. Dessa nudez diante de Deus, de ter feito algo que não deveriam ter feito. E mais um pouquinho para frente, a Bíblia vai dizer que Deus fez vestimentas de pele para cobrir os dois. Olha que curioso, né? O ser humano se apega no visível para confrontar a palavra de Deus, para não acreditar na palavra e colocar em xeque a confiança que eles tinham num Deus invisível, e tentam dar o seu próprio jeitinho, que é se cobrir o próprio corpo, para poder tampar o motivo da sua vergonha. E a Bíblia vai dizer que Deus, quando viu aquilo, Ele próprio fez as vestimentas para Adão e Eva e vestiu os dois. Deus vestiu os dois, um movimento paternal, um movimento maternal, de cuidado, de carinho, de acolhimento, mesmo de alguém que está errado. Nesse cenário aqui, lá no Jardim do Éden, quando Deus fez o Jardim do Éden, justamente o propósito era esse. O visível era para ser uma porta para o invisível. Era para apontar uma realidade do Criador, a criação apontando para o Criador, a criatura apontando para o Criador, as coisas boas que Deus fez apontando para a beleza desse Deus invisível. Não é à toa que a gente tem versículos nos Salmos, em Romanos, a Bíblia está recheada, que os céus proclamam a glória de Deus, que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus se reconhecem pelas coisas que foram criadas, e por aí vai. Quando eles tiveram os olhos abertos, de novo entre aspas, eles começaram a acreditar que o visível era tudo que existia. Porque eles tiveram um relacionamento rompido com Deus. E aí, a partir desse movimento rompido, dessa vida de o visível é tudo que existe, o visível é tudo real no qual eu devo confiar, o visível passa a ser idolatrado e o invisível passa a ser negado. Por isso que vale aqui a reflexão de Paulo para a gente hoje. Porque a gente vive num ambiente pós-queda, pós-rompimento com Deus, em que a gente tem que ser lembrado o tempo todo que o visível não é tudo que existe. Que a gente tem idolatrado mais o visível do que a gente deveria e do que a gente foi criado para fazer. E que o visível foi criado por Deus para nos apontar uma realidade que a gente não consegue ver. E a principal realidade que o ser humano não consegue ver é o que Paulo vai dizer também em Coríntios, quando ele diz que o Deus dessa era cegou o entendimento para que a gente não veja a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem encarnada de Deus. No íntimo, você e eu somos todos sedentos do invisível. Mas a gente, como num oásis, a gente vai para o visível achando que o visível vai saciar a nossa sede. E não sacia. Se eu estivesse chorando aqui agora, vocês iam ver provavelmente o quê? Uma lágrima no meu rosto. Essa lágrima no rosto aponta para uma realidade invisível. Uma realidade de dor. Ou de muita alegria, né? Recentemente minhas filhas aprenderam que as pessoas também choram por alegria. Elas estão processando essa informação há um tempo. De vez em quando elas lembram.
Se vocês vissem aqui uma cicatriz na minha pele, essa cicatriz na pele, que todos vocês têm, alguma cicatriz, aponta para uma realidade também, de alguma dor que vocês passaram, de algum momento de uma história de vocês, que vocês carregam com vocês talvez até hoje. O relógio que marca o tempo, o relógio é um aspecto visível do tempo que escorre pelas nossas mãos, mas o tempo em si é invisível. Impressão digital. Todo mundo aqui tem uma impressão digital única, que Deus colocou em cada um. Vocês não acham isso absurdamente divino? No mundo inteiro não tem uma impressão digital igual a outra. Isso mostra o quê? Isso mostra que Deus fez cada um de um modo singular, de um modo único, e que cada um tem uma identidade única e invisível. Mais um pouquinho atrás eu estava ali além da Rebeca, eu estava com as minhas duas filhas, uma do lado da outra ali, na fileira. Eu carrego na minha mão uma aliança que eu botei quando eu casei. Essa aliança por si só representa alguma coisa? Não. Ela é uma porta, é o visível, apontando para uma aliança que Rebeca e eu decidimos fazer num determinado dia. Não é porque você vê uma família reunida, que família bonita, olha que aliança. A aliança precede a aliança no dedo. A relação com Deus precede nós estarmos aqui na igreja. A minha intimidade com Jesus precede qualquer coisa visível que eu faça. Porque o visível foi feito para a gente lembrar que existe uma realidade invisível que está para além do que a gente consegue captar. O problema é quando o visível começa a confrontar o invisível, que foi o que aconteceu com Adão e Eva no Jardim do Éden. Quando a gente começa a olhar para a realidade e falar, peraí, eu confio que Deus cuida de mim. Quem confia aqui que Deus cuida de si? Eu confio. Vocês confiam. Agora, se a gente está esperando o resultado de um exame, e esse resultado do exame, aquelas letrinhas impressas lá, vem um resultado que você não queria ler, contrário às suas expectativas. O que esse visível está fazendo com a sua confiança em Deus? Ele está dizendo para você assim, olha, cadê a confiança? Deus está cuidando de você? Quem cuida deixa esse tipo de coisa acontecer? E a resposta que a gente tem que dar como cristão é, deixa. A confiança de Deus, a confiança que eu tenho em Deus, o cuidado que Deus tem sobre mim, não está na letra de um exame. Não está. Eu creio que Deus pode me curar fisicamente aqui em terra, enquanto eu estiver com o corpo aqui. Sim, eu creio. Jesus faz isso. Jesus fez isso, continua fazendo isso e continuará fazendo isso. Agora, se Ele não fizer, eu continuo crendo, porque a minha cura, a sua cura, está na ressurreição. A nossa cura definitiva é a ressurreição, porque Jesus pode me curar aqui. E se Ele me curar, glória a Deus por isso. A gente vai celebrar junto, a gente vai cantar junto, a gente vai glorificar a Deus junto. Mas concordam que mais um tempo, mais um pouquinho, eu vou envelhecer? E aquela cura que Ele fez de mim, que Ele fez para mim, perdão, não vai durar mais do que, 50 anos? No máximo, eu estou com 41. Por isso que a minha cura é a ressurreição. Ele pode me curar agora, ou Ele pode me curar quando eu tiver uma outra doença, aos 60, 70. Mas a minha cura definitiva foi a que Jesus de Nazaré conquistou para mim na cruz. E que o poder do Espírito de Deus que se movia sobre Ele, fez Ele ressuscitar dos mortos. E a Bíblia diz que esse mesmo poder que operava em Jesus, opera em nós hoje. E não existe nada, nem ninguém, nem profundidade, nada que nos afaste do amor de Deus.
Porque Ele vai nos ressuscitar no último dia. E eu falo isso muito com as minhas filhas, porque uma coisa que me dá nervoso interno é quando eu ouço pessoas religiosas, seja do Evangelho de Cristo ou não, falando que a gente vira uma estrelinha no céu quando a gente morre. Não, a gente não vira uma estrelinha no céu. Estrelinhas no céu existem desde que Deus criou o mundo. O seu destino não é virar uma estrelinha no céu. O meu destino não é virar uma estrelinha no céu. A minha identidade está guardada, está protegida em Jesus. Eu sou Fernando, eu serei Fernando, só que um Fernando redimido, um Fernando renovado, um Fernando sem as idiosincrasias que eu carrego, sem os problemas que eu tenho, sem os pecados que eu luto para não ter. Eu vou ser um Fernando renovado pelo poder de Jesus. Eu não vou voltar aqui, essa verdade linda que a Bíblia prega para a gente, eu não vou voltar aqui numa nova vida para tentar superar os erros do meu passado. A Bíblia diz que existe uma só morte. E aos homens foi dado morrer uma só vez. Mas por meio de Cristo, Ele pegou essa morte e transformou em vida e falou: você vai viver para sempre comigo. E eu vou resgatar a sua essência. Eu vou restaurar aquilo que você não consegue restaurar sozinho. E Deus restaura a gente durante a caminhada? Claro que restaura. Quantas pessoas aqui estão restauradas? Quantas vidas foram restauradas? Quantas famílias aqui foram restauradas? E continuarão sendo. Mas meu irmão, minha irmã, lembre-se que a restauração final, definitiva, não é aqui. Se a gente não carregar essa esperança com a gente nunca vai se lembrar de que o visível tem um papel a ser cumprido. Ele tem um papel para cumprir. A nossa vida não se esgota no visível. É por isso que Paulo fala do texto que a gente leu hoje. Por isso não desanimamos. Por isso, apesar de eu estar me desgastando exteriormente, internamente eu me renovo dia após dia. Pois o sofrimento que eu sinto aqui enquanto eu estou nessa jornada terrestre é leve e momentâneo, se comparado com o peso da glória eterna que Deus conquistou para nós por meio de Jesus Cristo. Por isso a gente fixa o nosso olho no eterno, porque o que é eterno permanece, porque o que é externo perece, é transitório. Quando Paulo fala aqui do desgaste, que a gente está se desgastando exteriormente, o original no grego é um desgaste de todas as ordens. Ele não está falando aqui só de corrupção moral, ele não está falando aqui só de corrupção espiritual, ele está falando também de degradação física. De novo, eu vou falar a minha idade para vocês, eu estou com 41, eu comecei a sentir coisas no corpo que eu falava assim, cara, que chato, hein? 41? Aí eu fico pensando aqui, vou mais 40? Eu lembrei quando a Belinha e a Gigi olharam para o meu cabelo branco, eu comecei a ter desde novo, eu não queria assumir, né? Aí eu resolvi assumir quando eu fiz 40. Falei, não, deu, tá bom, vamos assumir. Aí elas olharam para o meu cabelo, papai, eu não quero que você tenha cabelo branco. Falei, por quê, filha? Porque você está ficando velho e você vai morrer. Eu não quero que você morra. Crianças na época elas deviam ter 3 e 5 anos. Sentindo, com toda a pureza de uma criança, inocência de uma criança, apesar de serem pecadoras, elas têm uma inocência linda, sentindo o poder do desgaste das nossas vidas. Das nossas vidas. A Beca compartilhou comigo semana passada que uma das nossas filhas, que é mais reflexiva, teve alguma coisa com ela que ela agora faz um desejo, ela fez um desejo. Aí quando ela confidenciou o desejo para a Rebeca, ela falou, o que você desejou? Eu desejei que vocês vivam até os 104 anos. Criança, já sentindo o desgaste. Gente, nossa vida é um sopro. Nossa vida é como um papel sob a chuva. Já viu papel molhado? Você pode pegar o melhor papel do mundo, papel fotográfico, aquele papel lindo, densidade alta, bota ele debaixo da água. Vai começar a esfacelar, vai começar a desfalecer.
Nossa vida é isso. É nisso que a gente está se apegando. Tudo que a gente tem, ou tudo que a gente é, está sempre, em alguma medida, partindo. Tudo que a gente tem, ou tudo que a gente é, está sempre, em alguma medida, indo embora da gente. Agora, tem uma coisa que não vai. Que coisa é essa? Jesus. 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 Aquele que ao terceiro dia ressuscitou. Aquele que deixou a tumba vazia. E aquele que veio viver uma vida que a gente não consegue viver, para que a gente tenha uma vida que a gente jamais conseguiria ter. O eterno, a palavra de Deus, o invisível que era conhecido desde antes da fundação do mundo. Jesus, a palavra de Deus que criou cada centímetro da existência, decidiu irromper no tempo, entrar no nosso meio visível. A palavra invisível de Deus decidiu se fazer visível. A palavra invisível de Deus decidiu se fazer audível. E veio viver entre nós, pisou o chão da história. O ar que a gente respira, há 2000 anos atrás, foi respirado por Jesus de Nazaré. Porque Deus se resolveu fazer visível. Para mostrar para a gente, de novo, para resgatar lá em Adão e Eva, o invisível de Deus que a gente perdeu. Meus irmãos, vamos caminhar lembrando dessa verdade. Que nenhuma coisa que a gente tem, que a gente carrega, ou que a gente é, ou que a gente conquista em vida, vai jamais preencher o anseio da eternidade que a gente tem no coração. É Deus que sustenta a gente. É Deus que provê o que a gente precisa para viver. E seja você comendo um pão francês guardado no pacote de anteontem, seja você comendo num restaurante a comida mais gourmetizada que possam te oferecer, agradeça a Deus, porque no final é comida. No final é sustento. E se você não reconhecer que é Deus que dá a chuva, que faz o trigo crescer, não tem nem o pão francês do dia anterior e não tem nem a comida gourmetizada que tentam falar como se fosse a melhor coisa do mundo. Essas duas coisas visíveis não têm valor nenhum em si. Ah, eu queria estar comendo mais em restaurante. Irmão, tá bom. O que isso acrescenta na sua vida eterna? Tomara que você consiga comer mais em restaurante. Mas mais importante do que isso, é tomara que você olhe para a comida que Deus te dá e agradeça a Deus no coração, que aquilo, para além do sabor, aquilo é sustento de Deus na sua vida. Se você vir no seu exame, no resultado do seu exame, letras que você não queria ler, olhe para aquelas letras e fale assim: Deus, a minha vida não se resume a letras num papel. Quem escreveu o destino na minha vida foi o Senhor. É o Senhor que diz sim quando quer dizer sim, é o Senhor que diz não quando quer dizer não, é o Senhor que tem o poder de dar a última palavra. E ainda que o resultado do exame seja negativo ou seja positivo, a minha vida continua guardada em tuas mãos. E nada pode me tirar delas. C.S. Lewis ele tem um pensamento interessante, ele fala assim, que as criaturas não nascem com desejos, a não ser que esses desejos possam ser supridos na criação. Então ele dá um exemplo, fala assim, ó, um bebê. O bebê sente fome. Bom, tem algo que supre a fome do bebê. Tem comida. Um patinho, um pássaro, um pato quer nadar na água. Tem desejo de andar para lá e para cá. Bom, tem uma coisa chamada água. Os homens, as mulheres sentem desejo sexual dado por Deus. Tem o quê? Tem o sexo numa relação de fidelidade. Mas ele para pensar, ele vai avançando nesse pensamento, ele diz o seguinte, mas espera aí, eu encontrei em mim desejos que nenhuma experiência neste mundo pode saciar.
E se eu encontrei em mim desejos que nesse mundo nenhuma realidade, nenhuma experiência pela qual eu passo pode saciar, a conclusão mais lógica que eu posso chegar é que eu fui feito para outro mundo. Existe em algum lugar algo que sacia esse desejo íntimo que eu tenho e que nada mais aqui que eu toco, que eu pego, pode saciar. Aí ele conclui da seguinte forma, mas presta atenção, cuidado. Lembre-se que os prazeres terrenos nunca foram feitos para satisfazer plenamente o seu desejo. Os prazeres terrenos nunca foram feitos para satisfazer os seus desejos. Eles foram feitos para despertar o seu real desejo para o que é de fato real e que pode de fato suprir a sua necessidade. Então, meus irmãos, qualquer coisa que a gente faça com as nossas experiências de vida, que a gente tenha prazer, lembre-se, isso está apontando para algo além do objeto que me propiciou esse prazer. A fagulha do prazer, da saciedade, ela acaba em um segundo, mas o peso eterno da glória de Deus vai permanecer com a gente para sempre. E a gente não pode confundir essas duas coisas. Amém? Para a gente concluir, eu queria chamar você à reflexão. Aquela terceira imagem que eu mostrei no culto hoje, a maioria das pessoas tem dificuldade de enxergar. Eu demorei a ver. Acho que a maioria aqui tenha demorado a ver também. Sabe o que é curioso nessa imagem? Depois que você vê, você não consegue mais não ver. Quem não viu ainda, são 4 garfos lá em cima. Tem 4 garfos. Como se tivessem numa toalha meio rosada, roxa. Todos veem agora? Você consegue desver essa imagem agora? É assim com Jesus. É assim com Jesus. Se Deus abrir os olhos do seu coração para enxergar Jesus em cada centímetro quadrado da existência, você nunca mais vai conseguir enxergar nada e não ver Jesus. Você crê nisso? E eu digo nada mesmo. Se você vê um bebê nascendo, você vai ver Jesus. A gente está passando uma onda de mulheres grávidas aqui na igreja. Quando você vai ouvir o coraçãozinho do seu filho bater numa ultra, você vê Jesus. Mas, meus irmãos, quando a gente vai num funeral e vê alguém morto, se despedindo da vida, como papel sob a chuva, a gente também vê Jesus. A gente também vê Jesus. Porque a gente sabe e lembra e reconhece que a gente não foi feito para ter esse fim. E que um dia, no último dia, quem crê em Jesus, como Ele próprio disse, ainda que morra, viverá. Amém? Vamos agradecer a Deus, vamos orar. Pai amado, obrigado porque o Senhor é o Deus invisível, que se fez visível, para que a gente pudesse olhar para o Senhor e perceber o Senhor, porque se dependesse da nossa própria força, a gente não conseguiria te enxergar nunca. Se dependesse do nosso próprio coração, a gente nunca conseguiria ver quem o Senhor é. Obrigado, Pai, porque o Senhor disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos, o Senhor está ali no meio deles. Obrigado porque a gente sabe que o Senhor está aqui, mesmo que a gente não possa te ver ainda, mesmo que a gente não possa te tocar ainda, a gente crê, Pai, que no último dia nós estaremos juntos contigo. A gente crê, Pai, que no último dia os nossos braços tocarão os seus, a gente ouvirá a tua voz, não mais em parte, mas plenamente, como diz Paulo. Em nome de Jesus. E ajuda a gente desde já, nessa jornada terrena, ajuda a gente a ter vislumbres diários da tua presença, que a gente não olhe para nada na criação e não se lembre de ti, que a gente possa se lembrar de ti o tempo todo e lembrar que tudo foi feito por ti, para a sua glória, para apontar o seu poder, e mais do que o seu poder,
para lembrar, Pai, do seu amor por nós. Em nome de Jesus, obrigado, porque... Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque Tu és a palavra invisível de Deus, que se fez audível, que se fez visível, para que os nossos olhos pudessem ser abertos. Obrigado, Pai. E lembra a gente a cada dia de que a gente não vive sem o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.